Olá, este é o Lance Total entrando em campo e você vai ver, na véspera do duelo contra o Coritiba, Palmeiras vive um dilema. Na semana do Fla-Flu, torcida rubro-negra apoia Joel e torcida tricolor pede por Conca. E mais, corpão de filha tira Renato Gaúcho do sério. Dúvida para o Fla-Flu. O jovem Adrian recebeu uma forte entrada do zagueiro Arthur Sanches no treino desta quarta-feira e acabou torcendo o tornozelo direito. Segundo o médico Márcio Tanuri, a escalação do jogador no clássico agora não está garantida. Irritado, o técnico Joel Santana deu uma bronca em Arthur Sanches. A invencibilidade do goleiro Paulo Vitor é o estímulo do Flamengo para vencer o clássico de domingo. Nas duas vezes em que ele defendeu a meta rubro-negra no clássico mais charmoso do Brasil, o atual número 1 do time saiu de campo vencedor. Pé quente no Fla-Flu, então quero seguir com essa sorte aí, com essa competência do nosso grupo. Perder eu nunca perdi, então não posso dizer sobre a derrota. Eu fui campeão aos 3 anos juniores, então não teve tanto problema assim com tipo, perder muito pro Fluminense. Eu não me lembro de ter perdido pro Fluminense. Joel Santana pode até estar sem moral com a diretoria do Flamengo, mas quando o papo é com os torcedores, aí a coisa muda de figura. Nessa quarta, alguns rubro-negros foram até o centro de treinamento do Ninho do Urubu e homenagearam o treinador com uma camisa que trazia a seguinte mensagem: Joel Santana merece respeito. Joel agradeceu o apoio. Você está de pedação de do papai? Vai esquecer, né? A saída de Joel segue em pauta, mas perdeu um pouco aí da força depois da vitória sobre o Atlético Goianiense na última rodada, né? O assunto mais comentado no momento agora passou a ser a possível contratação do meia Diego. Eduardo Mendes, o Flamengo tem realmente interesse no jogador do Wolfsburg? Olha, Lúlia, a questão do Diego no Flamengo, ela está acontecendo em duas vertentes, podemos dizer. A primeira é que o vice de finanças do clube, Michel Levy, viajou até a Alemanha para tentar avançar as negociações com o Wolfsburg, que é o clube com o qual o Diego tem contrato. Só que hoje o meia ele chegou ao Brasil, desembarcou em São Paulo pela manhã, onde ele vai ficar por 10 dias, ele vai fazer um tratamento no joelho esquerdo, ele está com um probleminha no tendão, não é nada grave. Existia até a possibilidade do jogador fazer esse tratamento com José Luiz Rungo, que é o médico do Flamengo. Ele confirmou essa informação que a gente deu hoje por telefone, mas ele optou por fazer em São Paulo, vai fazer com o fisioterapeuta do São Paulo, com quem ele já havia trabalhado no Santos, e ele meio que não quis dar muitos detalhes sobre essa negociação. Ele disse que acredita que há o interesse do Flamengo mesmo, mas por respeito ao Wolfsburg ele preferiu não dar muitos detalhes de como está a negociação, ou seja, ele também não descartou. Vamos dizer que o Diego ficou em cima do muro, ele foi cauteloso para não se complicar lá com o clube, porque o Wolfsburg ainda não determinou quanto quer para negociar o Diego. Eu sei que o Flamengo, se quiser o jogador, vai ter de abrir os cofres. Tá certo, Eduardo. E ainda no Flamengo, o Imperador Adriano realizou o primeiro treino físico no Ninho do Urubu nesta quarta-feira. O repórter Davi Nascimento flagrou o momento em que o jogador deixava o campo 2 e andava tranquilamente a caminho do vestiário. Na semana do primeiro Fla-Flu do Brasileirão de 2012, o nome de Conca voltou a ser badalado no Fluminense. E nessa quarta, o meia ficou um pouco mais perto do clube tricolor. Celso Barros, principal responsável pela negociação do jogador, apareceu no campo das Laranjeiras e agitou a torcida no treino. Os tricolores aproveitaram a presença do presidente da Unimed para pedir a contratação do atual jogador do Guangzhou Evergrande. Falar em Fla-Flu é falar também de Renato Gaúcho, personagem marcante na história do clássico, ex-jogador e técnico sem clube. Atualmente atua fora dos gramados e como uma espécie de zagueirão da filha. Carolina Portalupe tem batido um bolão nos sites de entretenimento. Nesta quarta-feira mesmo, a Bela, de 18 anos, foi flagrada nas areias de Ipanema, desfilando um corpão de deixar muito torcedor apaixonado. Para a agonia do papai Renato, né? Que, aliás, não sai de perto da moça. Preocupado com a assédio em torno dela, Renato vigia cada passo da filha. Enquanto Carolina tomava sol, ele jogava seu futevôlei básico, mas de olho na movimentação da cria.
Carolina Portaluppi recebeu recentemente o convite de revistas masculinas para posar nua, mas Renato vetou após garantir que cobriria qualquer proposta. Carolina, então, já colocou o preço, disse que não tira a roupa, mas só se o pai presenteá-la com um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro e outro em Nova York. Muito bem, eu acho que ela está certíssima, né? O Renato que se cuide. Falta pouco para o primeiro duelo da final da Copa do Brasil e na véspera do jogo contra o Coritiba, o primeiro, Filipão lançou uma tática diferente. O treinador comandou o treino na Arena Barueri, local do confronto. A manobra alviverde foi feita em segredo. A imprensa não foi informada da atividade no estádio. Fabrício Crepaldi, o Palmeiras encara o Coritiba diante de um dilema, né? É melhor atacar em casa para levar a vantagem para Coritiba ou usar a cautela para não sofrer gols e aí dificultar a missão de vencer fora de casa. Acredito que o Palmeiras deve entrar com muita cautela nesse jogo contra o Coritiba. Por ser um time com características mais defensivas, acho que o Palmeiras não deve sair com tudo para cima do adversário, não deve entrar no calor da torcida e sair desesperadamente para o ataque. Claro que tem que atacar mais do que o normal, do que vem atacando inclusive, mas tem que tomar cuidado principalmente com o contra-ataque do Coritiba, que é um time muito rápido, tem jogadores que puxam bem o contra-ataque, o caso do Everton Ribeiro principalmente. Então o Palmeiras tem que atacar mais do que de costume, principalmente do que quando joga fora de casa, mas tem que ter muita cautela porque o Coritiba é um time rápido no contra-ataque, é um time que sabe o que faz quando está com a bola no pé. E após defender o Grêmio por 5 anos, o goleiro Vitor é oficialmente do Atlético Mineiro. Novo reforço foi apresentado na cidade do Galo e já realizou o primeiro treino em campo. Vitor chega com o desafio de resolver o problema do gol que persegue a torcida desde a saída de Diego Alves em 2007. Que o ser humano, não só eu, mas todo ser humano, ele é movido a desafios. E esse foi um dos principais motivos de ter aceitado o convite do presidente, né, que é esse desafio de poder fazer história aqui no Atlético, poder conquistar títulos, poder dar alegria ao torcedor e também poder ficar cada vez mais guardado no coração e na memória do torcedor. Na questão da responsabilidade, a contratação, né, a forma que foi conduzido, né, a ambição do presidente de me trazer, né, esse desejo do torcedor, acho que tudo entra num contexto só, né, mas como eu falei, vou procurar trabalhar bem, fazer o meu melhor no dia a dia para procurar sempre poder corresponder a essa expectativa e procurar também dar alegria ao torcedor. Acabou a especulação, a possível saída de Diego Souza para o futebol dos Emirados Árabes. Agora é oficial. O presidente Roberto Dinamite confirmou que o Vasco recebeu proposta pelo camisa 10. Cauteloso, o mandatário cruzmaltino deixou claro que a permanência do meia não depende só do clube. Eu quero e desejo que o Diego permaneça no Vasco. Agora, temos parceiros e, de repente, ele tem uma situação de uma proposta que possa ser para ele, entendeu? E que muitas das vezes não depende só do clube, e que depende desse entendimento do jogador com a direção do clube para que ele possa permanecer. Além da possível perda de Diego Souza, o técnico Cristóvão Borges tem outros problemas para o jogo contra o Figueirense. Sem Rodolfo lesionado e Renato Silva, que ainda não está com o contrato regularizado, Fabrício deve ser a opção para a zaga ao lado de Dedé. Cara, a gente treina no dia a dia, a gente tem que tentar ver o ponto forte, a característica do jogador. Então, o trabalho diário é diferente de uma partida, né, de entrosamento. Mas isso é adaptação, a gente tem que jogar, a gente tem que fazer o melhor para ajudar o companheiro. Independente de quem jogar, a gente tem que estar preparado. Durante a semana aí, trabalhando, a gente vai conversar e já vai entrosando aos poucos, conversando o que tem que orientar em campo. Mais um atacante está de saída do Santos. Depois de Allan Kardec e Renteria, Borges deverá deixar o time da Vila. Com vínculo até o fim do ano, o atacante tem proposta do Cruzeiro para um acordo até o fim de 2014. No treino desta manhã, Borges não treinou com o grupo.
Está chegando a hora de um dos combates mais esperados dos últimos tempos no UFC. Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentam neste sábado em clima de muita provocação em Las Vegas. Na história dos dois lutadores, o brasileiro, campeão da categoria peso médio, leva vantagem sobre o americano. Luiz Fernando Coutinho, o que esperar desse duelo recheado de rivalidade? O UFC 148, neste sábado, vai colocar frente a frente o maior campeão do UFC contra o maior falador do UFC. De um lado, Anderson Silva defendendo seu título, e de outro, Chael Sonnen, que soube promover muito bem, é um dos maiores promotores de luta, é um bom lutador, tem currículo para estar ali, mas é simplesmente um cara que faz mal ao esporte quando ele começa a falar. Passa todos os limites de marketing, promove até demais uma luta, e passa dos limites quando ele ofende não só o Brasil, quanto até a família do Anderson. O que eu espero é que o Anderson dê uma lição nele, que é o que todos esperam, é o que o Brasil espera, por tudo que Chael Sonnen tem falado. A seleção brasileira de futebol caiu para o 11º lugar no ranking da FIFA. Essa é a pior colocação da história do país e a primeira vez desde que a lista foi criada que a equipe verde-amarela fica fora do top 10. A liderança continua com a Espanha, campeã da Eurocopa. O zagueiro Breno, ex-Bayern de Munique, foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão por ter colocado fogo em sua própria casa na Alemanha. Com a condenação, o jogador não vai mais se transferir para Lazio, como previsto. O sul-africano Oscar Pistorius vai ser o primeiro biamputado a disputar as Olimpíadas. O atleta foi selecionado para representar seu país no revezamento 4x400 nos Jogos de Londres. O zagueiro Lúcio assinou com a Juventus por 2 temporadas. O ex-jogador do Inter confirmou o acerto depois de fazer exames médicos numa clínica em Turim. O UFC 148 vai fazer tremer os fãs do combate. Primeiro, por causa da revanche entre Anderson Silva e Chael Sonnen. A luta pelo cinturão dos médios ainda terá a atração das Ring Girls. Brittany Palmier e Ariane Celeste serão as garotas da placa oficiais da luta em Las Vegas. O Lance Total sai de campo com elas, as gatas do UFC. A gente volta com uma nova edição nessa quinta-feira a partir das 11 da noite. Vejo você.